Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Vozes do Transporte. E aí, Dani? E a ideia, vamos para mais um. Hoje um papo meio de análise, de dados, de opiniões muito boas também, Exatamente, né? Consultoria, né? Isso que eu acho que é o grande negócio hoje em dia, né? Então fica aqui com a gente que hoje você vai ficar por dentro do mundo do das transporte, tendências, né? da tendência. E quem vai falar com a gente é o Gregory Bosch Conwy, que é sócio fundador da BIM, é isso, né? Isso. Que é a Bosch Conwy, Bosch Inteligência de Mercado, Exatamente. não é? É um escritório de consultoria. Exato. E vocês fazem consultoria, né? Dentro aí do universo do agronegócio, pesados, né? Caminhão, ônibus, implementos rodoviários e construção. Tô certo? Exatamente. Então, primeiro, obrigada aí por ter aceito o nosso convite, de estar aqui dividindo aí a sua experiência aí desse setor que tanto nos interessa saber cada vez mais. E queria que você começasse falando o que é a sua empresa, o que ela faz, quem são os seus clientes, qual o principal objetivo da empresa de vocês. Legal. Prazer em conhecê-las, prazer estar aqui com vocês. Então a BIM, a Bosch Inteligência de Mercado, é uma empresa focada nesses três mercados, é uma tríade, né? Caminhões e ônibus pesados, mercado agrícola, máquinas de construção, tratores, colheitadeiras, pulverizadores e máquinas rodoviárias ou máquinas de construção. Nossos clientes eles são muito mais focados nas montadoras e autopeças Tier 1, então os fornecedores das montadoras, e nosso logo é um cubo, então nós somos em três faces, em vez de três pilares, que são a consultoria DOC, que são os produtos onde os clientes nos procuram para fazer uma consultoria específica sobre algo pontual, ambiente regulatório, planejamento estratégico, análise de mercado, algo muito específico que o cliente precisa naquele momento. Ou então produtos de assinatura, então relatórios onde nós indicamos tendências, cenários sobre esses três mercados que a gente acabamos de descrever, e dashboards que nós vamos lançar a partir de maio. Então, dashboards que vão trazer dar visibilidade. Vamos iniciar com um dashboard no mercado de pesados, caminhões e ônibus, onde vai dar visibilidade dos cenários futuros, situação atual, situação econômica, sobre os produtos específicos, segmentos. Então, o cliente vai ter a possibilidade de analisar no momento em que ele quiser, fazer cruzamentos de dados da forma que ele quiser, com os gráficos que ele quiser, através do nosso dashboard. Essa nova ferramenta que vocês vão lançar. E para esses segmentos aí... A gente vai começar com caminhões e ônibus. Vai começar com caminhões e ônibus. E o que cada cliente busca, só para ilustrar um pouquinho para as pessoas entenderem, em cada uma dessas faces aí da sua empresa, o que eles buscam? Por exemplo, quando procura falar sobre o produto, as tendências, enfim, qual é a dúvida, o que eles querem quando eles te procuram? Normalmente, as principais dores dos clientes, elas estão relacionadas mais ao que vai acontecer. Prognósticos, tendências, cenários, né, lançamentos. Lança um produto, vai dar certo? Como que eu lanço um produto? Qual que é o roadmap de lançamentos? Esse produto ele vai dar certo entrando no mercado? Como é que eu testo um produto, um futuro lançamento? Isso tem a ver também com uma questão de recursos, né? Porque às vezes você tem que ter uma aposta e ela tem que ser assertiva. Assim. Exatamente. Então isso tem total a ver, né? Ele saber o que ele está colocando de uma forma pontual no mercado que dê sim. retorno. Por isso que um dos pilares que eu acabei não falando, que é o nosso pilar de pesquisa, onde a gente vai lançar um produto que é um panorama, né? Que é para dar visibilidade do mercado agrícola, poder conseguir com esse panorama, os nossos potenciais clientes que virão adquirir esse panorama no mercado agrícola vão conseguir entender, identificar os potenciais para o mercado de pós-venda, principalmente. Isso é importante. De máquinas agrícolas. De máquinas agrícolas, mas é uma tendência ir para caminhão e ônibus. Que hoje também é uma coisa difícil deles terem esse acesso de forma orgânica, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de teste de mercado, que é o que vocês acabaram de me perguntar, existem muitas coisas que nós estamos discutindo com clientes de teste mesmo. Então o cliente ele tem já um produto, mas ele não sabe por que não performa. Então vamos estudar mercados específicos, vamos fazer um teste em um mercado específico ou determinada região. Por que não performa? Por que o seu produto que já está bem desenhado ou já está até maduro, mas por que ele não está sendo
bem adquirido ou bem recebido? Qual é o comportamento de consumo? Vamos entender se esse produto, no caso de pós-venda, que é algo mais fácil, mais tangível da gente explicar, por que ele não está indo bem, não está adquirindo o market share que foi planejado anteriormente. Então ele pode tanto procurar quando ele pretende lançar um produto, ou quando ele já tem esse produto. Antes do lançamento ou pós-lançamento. Entendi. E os seus clientes são quem? Quem são os seus clientes principais? Não precisa falar nomes, né? Mas assim, da indústria... Montadoras especificamente e fornecedores. Que de peças dos caminhões. Exatamente, esses são os clientes. Agora, para você ter toda essa expertise, para você trazer essas informações, levar essas informações para os seus clientes, eu acredito que você tem que estudar o mercado, então você também tem que estudar comportamento. Exatamente. Né? Então, acho que principalmente quem nos assiste, que deve ser fã de caminhão, ônibus, de produto, então eu queria que você falasse um pouco também sobre como que você vê o nosso mercado, as características aí, eu digo de mercado, de comportamento. Uhum. E a partir disso, o que você pode já adiantar pra gente, porque eu sei que algumas informações são sigilosas, sensíveis. E a gente não vai fazer nada pra te pressionar. Exatamente. A gente é muito boazinha. Mas eu tenho que perguntar. Brincadeira. Então eu queria saber, né, com base nesse... Como que você vê esse mercado, né, o comportamento desse mercado? E o que a gente pode ver daqui por diante como uma tendência que você possa nos dar spoiler? Tá, legal. Acho que essa é uma ótima pergunta. Já desde o ano passado nós temos falado, diferente do que o mercado tem comunicado, uma das coisas que nós temos falado ostensivamente é que existe uma forte tendência no mercado de caminhões de uma retração de produção. Né? De produção? De produção de caminhões. Tem a ver com provocada com quem? Venda também, claro. E por que a gente acredita nesse cenário? Né? Um dos motivadores disso é que nós temos aí uma frota circulante muito na mão dos autônomos, né? Cerca de 70% na mão dos autônomos, enquanto que o restante estaria na mão dos grandes frotistas. Na mão dos grandes frotistas, esses 30%, a idade média dos frotistas está em torno de 5 anos, né? 5 anos. Caminhão novo, para caminhão é novo. E se a gente falar nos autônomos, a gente tem uma idade média acima de 20. Né? Então, se a gente olhar para esse cenário de mercado, né? A gente vê que a renovação de frota ela só acontece com grandes frotistas. Né? Então, quem tem poder de compra para poder comprar um caminhão novo com tecnologia altamente embarcada, tecnologia de ponta, só grandes frotistas. Né? E a gente tem um momento de mercado atual, onde a gente tem uma taxa Selic cada vez maior, né? Um acesso ao crédito cada vez mais dificultado. Né? Então, a nossa crença para esse ano aqui é um mercado difícil. Né? E o que te leva a crer isso? Porque, assim... Isso sempre é uma realidade do Brasil que já vem de muito tempo, né? Discussões sobre renovação de frota, vários programas que chegaram e não deram certo, enfim, para tentar resolver esse problema. Por que você entende que isso tá... você acha que chegou a conta vai chegar agora, vamos dizer, desses anos, dessa discrepância de idade e que realmente... Você tem toda a razão, fica sempre a renovação ali. Só que eu fico imaginando para onde vai esses caminhões que a pessoa, que o grande frotista tem que vender, tem que mandar para algum lugar. Você acha que o poder de compra também do autônomo e a dificuldade dele, não só o autônomo, mas o pequeno frotista, tá cada vez menor? E isso te leva a crer que estamos chegando num ponto que a conta não vai bater mais? E se me permite complementar, o caminhão de 5 anos, essa idade média que você falou, quando ele é passado para frente, ainda é distante para o caminhoneiro comprar. Sim. Porque ele ainda é um seminovo. Exato. E o crédito vai ser difícil para ele mesmo num seminovo. Sim. Então esses caminhões eles vão ficar parados. É um ciclo, né? Acontece? A gente tem lá os grandes frotistas que vendem para um frotista intermediário, depois vai vender para um frotista menor, né? Que depois vai vender para um autônomo e assim por diante. Então vai girando uma roda. O fato é que os autônomos, que são a maioria, eles com uma taxa tão alta, um acesso ao crédito tão difícil, se não houverem linhas de crédito específicas ou que tenham algum benefício
como já houve no passado, né? Sim. Talvez se a gente voltar no tempo, olhar pelo retrovisor, a gente vai lembrar de uma taxa Finame, Sim. que era até uma vantagem, né? Era uma vantagem você comprar um caminhão do que você deixar o dinheiro no banco, né? Isso mesmo. É verdade. A gente tinha esse benefício lá em 2012, né? 2011, Sim. 2012, né? Tanto é que quem era de fora do mercado comprava Comprava. Comprar caminhão. caminhão. Foi quando entrou muitos aventureiros, né? Né? Inclusive. Comprar caminhão. Hoje em dia não, né? Hoje a gente não tem nenhum tipo de linha de crédito que faça, que tenha esse mecanismo. Que esse mecanismo ajudou muito a renovar a frota. Foi um dos mecanismos, né? Sim. Hoje a gente não tem. Hoje é mais CDC, né? E o CDC Que é uma taxa baita de um vilão, Não, né? Em isso- termos de taxa, E né? com todos esses aumentos que foram tendo paralelamente, o motorista também foi ficando ali com dificuldade mesmo de repente honrar com tudo e ficar cada vez mais difícil ele conseguir Exato. um crédito. E o que se faz com essa situação? Com essa situação que é Comentamos de uma É um situação que é alerta. crédito, né? isso. Outra situação que acho que você me perguntou, o que acontece com esses caminhões? Esses caminhões estão ficando cada vez mais velhos. Outra coisa que aconteceu no mercado e vem acontecendo, está na lei, né? Isenção não, inspeção veicular. Inspeção veicular é um mecanismo até por conta de segurança. Né? Um caminhão ultrapassado, um caminhão velho, de uma forma ou de outra ele tem que ser retirado das ruas. Né? É responsabilidade do órgão federal e do órgão estadual que isso aconteça. O fato é que não tem acontecido. A inspeção ela não acontece. Se ela não acontece, você tem veículos com idade muito mais avançada rodando, de uma certa forma atrapalhando o trânsito. Também existe uma questão social aí, que você vai tirar um caminhão velho de um autônomo que faz dinheiro com aquilo, Sim. vai fazer o quê? Vai fazer o que com ele? Então tem que ter algum programa que auxilie. Né? Contudo, é inevitável que você também tenha que tirar aquele caminhão da rua porque ele atrapalha o trânsito, ele pode ser um causador de acidentes. Sim, sim. Né? Imagine um caminhão de 35 anos que perde o freio, como a gente viu várias vezes a várias notícia. notícias. Perde freio numa serra e causa um acidente Sim. fatal. Sim. É necessário. Então é um problema que não está acontecendo. Por isso que eu digo que é uma série de medidas. É você melhorar o crédito, implementar de fato ou fazer acontecer o que está previsto em lei, que é a inspeção veicular. Né? Uma outra medida necessária é você ter o programa de renovação de frota completo. Redondo. Que consiga Pois é. pegar todos, né? Devido à sua expertise, eu queria te fazer essa pergunta. Vamos falar da renovação de frota, porque faz todo sentido. A gente teve recentemente a questão de um programa, né, não faz o quê? Um ano e pouco, que foi do governo, só que ele veio por meio de uma MP, de uma medida provisória, então ele durou 3 meses, foi só uma experimentação, tal, para carro funcionou, automóveis e para caminhão também. O problema é que tinha... Tanto é que nem foi usado todo o crédito, Não foi né? usado todo o crédito, porque ele tinha lá o tempo limite lá da MP. Mas do jeito que ele foi feito, parecia ser, de tudo que a gente já teve de experiência no Brasil, mais funcional. O que mais se aproximava. O que mais se aproxima de se tornar realidade, desde que exista um fundo, que esse é Garantidor ali. o garantidor, né, que banque tudo isso. Queria a sua opinião. Você acha que aquele programa realmente foi funcional? Teria que ser naquele esquema mesmo? E também se... realmente depende desse fundo, o que mais depende? Tem algumas barreiras no programa, né? Primeiro você tem que garantir um acesso a um crédito mais facilitado. Acho que é o primeiro ponto. O valor para ser acessado, né, de renovação, o fundo, como você chamou, ele tem que ser um fundo mais amplo para atingir uma quantidade maior de veículos. Né? Se não me engano, no programa ele tinha alguns gatilhos ali, né? Você entregava o seu caminhão e você tinha um acesso você tinha um valor que servia como crédito para você lá da entrada. Acho que essa era uma das barreiras, porque o valor que era entregue quando você entregava o seu caminhão, o valor era pequeno. Para scrapear. Então essa era uma das barreiras, né? Porque você entregava o seu caminhão que estava lá e você fazia um dinheiro com aquele caminhão, só que você recebia um valor
pequeno para você investir no próximo. Então, quer dizer, seria interessante dar uma valorizada nesse veículo. Porque na verdade, quando você faz um programa desse, você incentiva a compra do novo, né? No caso desse programa de inovação de frota, era um novo. Apesar de zero, era um seminovo, até 10 anos, se não me engano. Até 10 anos. Mas um caminhão 10 anos, gente, é um caminhão então, até só que se você pega um cara que tem um caminhão de 35 anos, ele não vai conseguir. Ele não consegue, talvez você tinha que ter um gatilho pra você pegar um caminhão de 20, né? Exato. Porque o salto era muito grande. Era muito grande, né? O frete não tá pagando bem assim. Você tem que ter um salto um pouco menor. Entendi. Né? Então, acho que tem algumas... O programa foi razoavelmente bem concebido, só que acho que tem melhorias que podem ser feitas com a experiência que foi recebida desse primeiro programa. Mas, na sua opinião, você acha que foi o que de melhor aconteceu até agora? Se aproximou de uma realidade? Sim, se aproximou, mas ainda não era o programa ideal. Mesmo porque não tinha a questão do que você falou que é lei, né? Que é a questão da inspeção. Porque tem que ter inspeção veicular. Tem que ter inspeção. Então você acha que, na sua visão, né, também, o que poderia, de fato, assim, ir contribuindo para que a gente tivesse, agora até entrando um pouco na questão ambiental, não só na questão... Segurança. De segurança, porque isso é fato, realmente, o caminhão velho vai ter mais possibilidade de acidente, além de ter menos disponibilidade, tudo aquilo ali, menos frete para o motorista, enfim. Agora, a nível ambiental, o que você acha que, de repente, poderia funcionar para minimizar um pouco o que a gente vê hoje? Porque é completamente contraditório ao que... acontece, né, nos discursos aí, né? Esse é um ângulo bastante interessante pra gente explorar. Porque a gente acabou de falar que somente os grandes frotistas conseguem ter acesso a um veículo novo, ambientalmente responsável, né, que está adequado à legislação vigente, que é o CONAMA P8, então esse é o veículo ideal. No outro lado da cadeia, a gente tem lá os veículos de 20, 30 anos que estão totalmente defasados, além de serem inseguros, então, estão poluindo o meio ambiente e são hoje, assim, não falando em quantidade de frota, mas falando em quantidade de autônomos, são 70%. Mas a quantidade de frota, talvez aí cheguem a uns 50%, é difícil estimar, depende da fonte, mas é uma quantidade representativa. Né? Então, olhando por esse ângulo, por esse aspecto, assim, super interessante que a gente tenha uma renovação de frota. Esses veículos, eles poluem mais, obviamente porque eles são mais velhos, eles têm uma tecnologia muito anterior, né? Então, por mais que a nossa legislação não tenha uma regulamentação de CO2, que é o carbono, nossa legislação ela regula material particulado e NOx, né? Mas de qualquer forma dá para ter uma correlação aí com o dióxido de carbono. É importantíssimo a gente tirar esse veículo da rua pelo aspecto ambiental. Sim. Olhando para o aspecto somente para o ângulo ambiental, esse caminhão ultrapassado, ele poderiam ter outras formas também de auxiliar. Quais são elas? Primeiro, mudando o powertrain ou combustível. Então vamos falar do combustível. Se a gente só fizesse algo com combustível, então hoje o veículo roda com diesel. Sim. Aumentando a quantidade de biodiesel, é uma forma de já beneficiar o meio ambiente? Sem dúvida, com certeza. já beneficiaria. Sim. Né? Aumentando a quantidade de combustível renovável já beneficiaria. HVO, né? Ou diesel sintético, como a gente preferir. Porque o B100 tem os pênaltis aí que se levantam no mercado. Tem questões de armazenagem. Que é na armazenagem, na verdade, né? Ele não pode ficar armazenado. Dependendo do armazenamento, ele já fica com problema. Então, ele é complexo. Né? Então, se a gente for explorar isso em detalhes, aí tem questão logística. É outro programa. A gente vai fazer um outro podcast só de biodiesel. Falando de diesel sintético seria uma alternativa super interessante do ponto de vista ambiental, do ângulo ambiental. Sim. Porque ele seria isonômico, ou seja, qualquer caminhão de 40 anos a zero seria beneficiado. É isonômico, serve para todo mundo. E o mesmo powertrain se adapta. Maravilhoso. Quer dizer, aí a gente teria, o problema da renovação ficaria só na segurança, porque em termos de poluente já estaria resolvido. Ainda não. Calma, porque o mundo não é tão lindo assim. Poliana. Porque o HVO ele tem a grande questão que é temos que ter o HVO disponível.
Né? E para ter o gás velho disponível, a gente tem que ter infraestrutura. A gente tem que produzir, ou então importar, e esse custo de combustível é muito mais alto. Que é bem, não tem um valor, vamos dizer acima de 40%. Que o motor já não dá conta do diesel. IH6 e 23, eu acho que agora que já aumentou esse ano. Então teríamos esse pênalti, né? Ou o tempo de amadurecer aí todas as usinas de HVO, então tem um tempo para que isso ocorra. Ou diesel sintético, tanto faz. E temos a questão do mudança de powertrain, que é uma outra possibilidade. Então, se você não quer trocar o caminhão ou não pode, por qualquer seja a barreira, você pode fazer um retrofit. A gente fez um videocast sobre isso. Já empresas, e é muito interessante esse processo. Exatamente. Tanto por a gente falou como por retrofit, mas aí eu... mas assim, quem quiser buscar lá nos anteriores, a gente fez um videocast sobre isso, bem legal. Então, você pode trocar o seu powertrain, né, o seu motor, pode ser por um motor novo, se assim quiser, ou pode ser por um motor gás, usando biometano, né? Que é um combustível, é um biocombustível que vai com um ciclo de carbono muito mais eficiente e do ponto de vista ambiental. Não, né? sim. E seria válido. Mas que assim, resolve. Não, e que é uma grande discussão, né? A gente tá falando de caminhão elétrico, a gás, a discussão é toda em cima da eficiência maior, mas o meio ambiente então já seria uma solução enquanto talvez seja mais fácil desenhar essa solução do que a... Aí, olhando... Não, eu também, era até uma pergunta que eu ia fazer dentro dessa sua explicação. Faria sentido ter um programa, então, para retrofit de caminhão velho? Mas também tem a questão da segurança. Ainda a gente vai ter um pênalti, porque esse caminhão ainda vai causar acidente, ele só vai ter um motor que não emite. Mas ele vai... Então, quer dizer... É um quebra-galho, na verdade, né? Você tá só colocando band-aid na ferida, mas não tá... Tô olhando pro aspecto ambiental. Só falando de... exatamente. Então, então o quebra-cabeça tem vários componentes. Sim. Então você tem que ter a inspeção veicular para atender a segurança. Você pode ter algumas soluções paliativas ou intermediárias do ponto de vista ambiental, amplificar a quantidade de combustíveis, de maneira isonômica ou até mesmo retrofit para melhorar a questão ambiental, do ponto de vista de frota. E aí são vários tipos de soluções que vão se encaixando e melhorando. Talvez não sairia tão caro como uma renovação de frota. E que junto formam um programa de renovação de frota melhor. Que você não vai depender só de uma saída. Então assim, vendo o que você está dizendo, a discussão realmente tem que vir pro autônomo, né? Para quem tá com essa frota envelhecida. Porque realmente não tem como a gente fazer um discurso de transporte eficiente, né? Se a gente tem na estrada uma realidade completamente diferente. Fora da realidade para muita gente. Fora isso, porque mesmo as transportadoras grandes, os grandes frotistas, eles usam essa frota do autônomo para... Sem dúvida. Às vezes até a maioria, né? Então assim, não é que você tá resolvendo... Não tá resolvendo, né? Porque eu não vejo discussões muito relevantes e frequentes sobre o problema do autônomo, né? Ele é um problema que tem que ser levado a sério mesmo. E essa não é uma solução, mas uma alternativa que talvez não seja tão difícil de implementar, né? Porque já aconteceram, né? Principalmente a inspeção... Só precisa da questão de colocar em prática como a inspeção. Porque colocar em prática, entre a ideia e a execução, existe uma ponte. 20 mil anos, né? Existe uma ponte. Assim, agora você falou, né? Vamos voltar lá, que deu origem a esse bate-papo. Você falou sobre o mercado caindo a produção, né? Então eu queria que você trouxesse a luz aí, né? Porque realmente a questão tem muito caminhão velho, o acesso ao crédito. O acesso ao crédito e tal. Aí tem a questão de o cara tá comprando e ele vai ter que passar para frente esse caminhão para comprar outro. Mas aí que tá, para ele passar para frente tem que ter um comprador. E o comprador não existe porque não existe crédito, é isso? Esse é um dos pontos, mas também tem outros pontos nessa equação. Né? A equação é complexa. Você tem também a questão além da venda, porque a gente tá falando do novo, né? A venda do novo, você tem um mercado cada vez mais de importados cada vez maior. Por que os importados estão crescentes? Né? Os caminhões importados. Por que estão crescentes? Você tem aí
olhando agora a discussão deixou de ser nacional para ser global. Por quê? Você tem Estados Unidos fechando portas para importados, você tem a Europa arrefecendo a questão de veículos elétricos ou híbridos, etc. Né? Então você tem um grande produtor mundial que é a China, né? E esse grande produtor mundial que é a China, que viu que os seus principais mercados compradores, Europa e Estados Unidos, não estão muito compradores ou ávidos para compra dos seus produtos, e um outro destino importante para um grande fabricante que é a China é o Brasil. Sim. Então vai cada vez estar mais ávido a importar seus produtos para o Brasil. Isso já estava previsto no nosso modelo desde o ano passado. Sim. Então o Brasil é um destino certo para os caminhões chineses. E aí a indústria local também vai sofrer com isso. Claro. Né? Esse é o que diz nosso modelo. O custo de produção no Brasil versus China, os chineses vão nadar. Esse é lógico, existem barreiras, o Brasil é um país que tem barreiras de importação, mas mesmo assim a gente pode sofrer um pouco com produtos chineses. E essa equação, só para fechar um pouco essa parte, o que deveria ser começar a pensar, né? Na verdade, assim, não existe uma solução pronta, com certeza, mas o que deveria ser começado a pensar, né? Tanto a indústria como o governo, enfim, o que deveria ser pensado para não deixar isso chegar naquele ponto que daí já não tem mais o que fazer. Na verdade, essa pergunta é a pergunta de $1 milhão aí, né? Mas é uma pergunta difícil de responder. O mercado nacional ele é diferente do mercado americano, do mercado europeu, e os veículos chineses, eles são diferentes da necessidade nacional. Por que eu digo isso? A gente tem a quantidade de estradas pavimentadas no Brasil, ela é inferior a 50%. Sim. Né? Então, quando a gente olhar para esse cenário, existe uma necessidade de tropicalização. Então também tem uma questão dos produtos eles precisarem de um certo nível de tropicalização. E logicamente os produtos produzidos aqui já estão adequados para a necessidade local. Isso é uma barreira natural para um produto importado. Contudo, existem alguns produtos que virão para o Brasil naturalmente, porque eles são produtos que têm um custo competitivo bom, são produtos, talvez com uma tecnologia embarcada superior dos produtos produzidos aqui, e potencialmente produtos que rodam no ciclo urbano. Então, isso que eu ia até perguntar. Talvez a gente veja mais essa invasão dos produtos importados no ambiente urbano. Porque a gente está falando de elétrico, né, nesse caso. Também, mas a maioria. E porque também o frotista de caminhão mais leve e tal, ele é mais sensível a preço do que o de pesado. Exatamente. E o de pesado, hoje, ele nem está escolhendo muito mais a marca eu gosto daquela marca X. Não, ele está escolhendo pós-venda. Exato. E aí, isso ainda, o Brasil nada de braçada e com excelência frente aos importados. Não tem como. Né? O Brasil é um continente, né? O Brasil não é um país, é um continente. Então, e caminhão roda. Né? Quem comprou, somente quanto mais pesado for, né? Ele vai comprar um caminhão em São Paulo, mas ele vai até o Amazonas com ele. Então ele tem que ter pós-venda onde ele estiver, ele estiver rodando. E essa é uma barreira de entrada também, né? Para qualquer marca. Né? Já um caminhão de ciclo urbano, muito provavelmente, né, ele vai acabar rodando em um estado só ou em um ciclo bem delimitado, vai ter uma rota bem delimitada. Então é uma coisa mais segmentada, essa preocupação principalmente com essa invasão de importados, mas talvez. Mas invariavelmente vai acontecer. É um impacto. E é um impacto na produção. Você pode continuar produzindo bastante caminhão pesado, mas você pode ter um pênalti aí que é um mercado que é um segmento menor. Né? Mais importante. Talvez, então, com toda essa análise que você fez aqui, que eu achei muito interessante, seja a hora que todo mundo agora, de repente, volte a olhar para onde tem que olhar de verdade. Né? O caminhoneiro, o que está sem o poder de compra, enfim. O pequeno empresário. O pequeno empresário de mesmo. Porque a gente não está falando só do autônomo num caminhão, não, a gente está falando do pequeno empresário mesmo em si. Que também não consegue.
Não consegue nem fazer a manutenção, na verdade, correta do veículo dele, preventiva. Quanto mais comprar caminhão. Então talvez seja a hora de realmente voltar a olhar para cá, porque a indústria, de certa forma, já está pronta para oferecer um transporte sustentável, um transporte seguro, um transporte eficiente, tá? Só que ela não vai conseguir avançar muito mais, porque não tem como se ela não olhar para outro lado, né? Um conjunto de coisas, né? Governo, indústria, enfim. Sim, as políticas públicas elas também têm que acompanhar essas necessidades da população, da indústria, né? Porque é uma cadeia, né? A cadeia do empresário, do pequeno empresário, né? Agora, temos essa questão que é comportamental. Agora eu queria saber, né, se você pode falar de tendências, o que a gente vai ver aí nos próximos anos, que a indústria, seja de fornecedores ou mesmo de montadoras, já estão se preparando, enfim. A gente fala muito de elétrico, agora tá aí os autônomos, né? Importantes vendas de semi-autônomos acontecendo no Brasil, mas vai ficar por aí ou a gente vai ver coisas novas? Quais tecnologias que você acha que vai dar uma emplacada? Semi-autônomo e autônomo sim, é uma tecnologia, mas lógico, para públicos específicos. Exato, né? Então, você pegar o semi-autônomo ou até mesmo autônomo, no agro ele pode ser uma tendência. Ou semi-autônomo e autônomo, que é ambiente controlado, ambiente controlado, né? Se a gente pegar o elétrico, que a gente acabou de dizer, para rotas curtas, urbano, é uma tendência, assim como é uma tendência para vocacional, eu diria, tipo mineração, ambiente controlado também. O elétrico. Posso te fazer uma pergunta diante disso? Já é possível falar quem ficar de fora vai ser impactado? Assim, tipo, hoje a gente tem algumas marcas que tem ou já estão em testes com produtos elétricos já anunciadas, outras não, e talvez não mas já mostraram suas tecnologias lá fora, então quer dizer, elas têm a tecnologia. Mas o que eu quero dizer, que nível que está o Brasil nesse sentido? Se uma montadora que ainda não tem ou não testa, ou pelo menos não está revelando que está testando aqui no Brasil, eu acredito que todas estejam, mas enfim. Se elas chegarem muito tardiamente, pode ser impactado ou ainda a gente está engatinhando, ainda temos um tempo de maturação nesse mercado? Estou falando mais pro segmento de médios, né? Porque pesado a gente não dá nem a gente não tem estrada, então não dá para falar de um pesado elétrico na estrada. Muito difícil uma montadora que não tenha. Nossas montadoras, elas todas são globais e praticamente europeias. Sim, mas então, eu digo aqui no Brasil, né? Testando no Brasil. A tecnologia já existe. Mesmo que não esteja testando, ou no Brasil, que a maioria já está, mesmo que não esteja em teste, a tecnologia já existe. Mesmo que ela chegue atrasado, ela dá tempo de recuperar. Mas a maioria já tem testado. O que pode mudar o jogo, o cenário, porque a tecnologia ela tem constante evolução. A gente viu agora na Europa que as tendências houve um arrefecimento da questão da eletrificação. Sim. Né? E o driver para isso é que perceberam que o custo ali de propriedade, né, o TCO, talvez não é a melhor equação. Não é o que se fala, não né? É a melhor equação, né? E então a própria tendência global também está se readequando. E isso vai impactar aqui também vai se readequar. Até porque o nosso poder de compra... Enfim, não só pelo poder de compra, porque também a gente também tem uma questão que a gente chama, que é o fit for market. Né? O nosso mercado ele também tem características diferentes, por isso que eu insisto na tropicalização. Quais são as principais características do mercado brasileiro? Assim, que nós temos uma quantidade de combustíveis alternativos muito mais vasta do que os outros territórios. Sim. Então seria muito mais adequado para o nosso mercado ter uma quantidade de aplicações para combustíveis alternativos e não somente para elétricos. Entendi. Onde cabe o etanol, onde cabe... Você diz aproveitar o que a gente aproveitar o que a gente tem de melhor. Entendi. Você acha que essa é uma das principais características do nosso mercado que diferencia? A nossa tendência é essa, como país, desenvolver produtos específicos para as nossas vocações. Entendi. Então, é isso mesmo, né? Por exemplo, você tem o etanol, cabe em determinado segmento. Por exemplo, tem etanol e biodiesel ou biometano para o mercado agrícola. Né? O biometano eu acho sensacional, eu acho que... E também não é um custo elevado,
Né? O problema, acho que é mais a questão de infraestrutura, Isso. né? E aí tem GNL, que tem a exato. questão da já infraestrutura. já temos alguns produtos já e bem desenvolvidos, já maduros. temos montadoras com etanol, motor etanol. A grande questão aqui é como essa equação vai se fechar. Porque se a gente for, vai tudo etanol, talvez você não tenha etanol para todo mundo. Porque toda a cadeia... Não dá para migrar 100% para todo mundo. Não dá. Então vamos ter que ter, para cada tipo de nicho, uma solução. Isso então, seria mais inteligente o melhor do dos Brasil. mundos pro Brasil. Pensando estrategicamente, sim, mas isso ainda está se readequando. Esse programa do governo lançado aí no final do ano passado sobre isso, né, tem a ver com essa questão... Combustível do futuro? Combustível do futuro. De alguma promover forma... as nossas melhores capacidades. Exato, mas aí é um assunto bem sensível, mas a gente tem algumas categorias, digamos assim, que talvez não seja interessante que isso vá para frente. Isso pode ser um impeditivo, ou já que já veio do governo, não, vai ter que ir... O governo ele não delimitou aonde cada combustível tem que estar. Ele só está promovendo os ele está desenvolvendo quais são os que existem. Exato. O desenvolvimento. Só que, tá. Mas ele não falou assim, esse combustível tem que ser no agro, esse combustível tem que ser na construção. Você acha que se isso acontecer, facilita? Eu acho que não. Eu acho que tem que deixar a indústria e os... decidir interessados... Porque é o mais inteligente, né, na verdade. Sim, mas tudo, na verdade. De certa forma, com esse programa, também há algumas barreiras que, né, até por causa de, às vezes, o pessoal do agro, eles são mais, não resistentes, mas eles defendem mais a questão do B100, então eu não quero HVO, não quero diesel verde. As questões de tecnologia, elas vão se resolver naturalmente. Isso elas que eu vão se resolver entender. naturalmente. A partir do momento que testar e verificar as objeções, as necessidades, ver qual que tem o melhor, tudo é custo-benefício. Vai estar aqui e cada um usa o que quer. Tudo é custo-benefício. Lógico. Você testou, viu o custo, viu a aplicabilidade, entendeu os benefícios, aí decidiu qual é a melhor escolha. Porque daí você causa uma coisa mais eficiente, né? E não dependente também, que eu acho que é importante falar da infraestrutura, né? Como você mesmo disse, o Brasil tem essa infraestrutura há 1000 anos. Né? Tudo bem, a gente vê as pesquisas aí, vem melhorando, enfim, mas ainda estamos longe do ideal. Exato, então você realmente não tem como, porque não é um padrão, né, de rodovia X, e não vai ser uma coisa que vai se resolver em 1 ano, 2 anos, é uma coisa longa, né? Então eu acho que é inteligente e mais eficiente por esse motivo. Você não depender de algo que vai demorar demais. Agora eu queria saber sobre ônibus. A gente pode falar de ônibus? Eu gosto desse tema. Eu gosto do busão. Como que você vê o mercado de ônibus? Tudo bem, ele em proporções, né? Caminhão, né, em termos de presença, de participação e tal. Mas eu queria saber como que você analisa esse segmento. O ônibus é um mercado, assim, totalmente diferente de caminhões, porque o ônibus é um early adopter, né? Ele adota as tecnologias antes de caminhões, tradicionalmente. Por ser a maior parte ciclo fechado, tirando o intermunicipal e o rodoviário, então a maior parte é urbano, então tradicionalmente deveria ter uma migração mais forte e mais rápida para novas tecnologias. E aí, quando eu digo novas tecnologias, o elétrico está dentro. Super cabe, né? Cabe bem, né? Mas não somente. Porque depende de vários fatores. Como a manutenção no ônibus normalmente é feita nas garagens, né? Não é o frotista vai lá, leva na concessionária. Não. Raras situações, muito né? difícil. É um impeditivo também para o elétrico isso, né? Porque você vai ter lá o elétrico, o ônibus ele é abastecido na garagem, então ele tem que ter uma infraestrutura na própria garagem para abastecimento. Então aí já começam a ter algumas divergências. Então assim, vai entrar elétrico no ônibus? Vai. De forma até mais rápida, né? Vai, mas talvez não é só isso, né? Tem outros componentes. O ônibus tem uma questão que não é a forma como que se dá a venda para ônibus, a maior parte, né? Não é a forma tradicional do caminhão. Muita coisa de ônibus vem via licitação, né? Então, o modelo de compra e venda e até de mecanismos de remuneração, quando são ônibus, sejam de transporte escolar, sejam de transporte público, é totalmente diferente. Então, é um mercado que se move de forma diferente. Existia um plano audacioso
para trocar a frota de ônibus de São Paulo, boa parte para elétrico, que acabou não acontecendo. E não vai acontecer tão rápido, né? Na velocidade que se espera, pelo custo, pela infraestrutura. Essa palavra Nossa, essa palavra. Então, esses aspectos de infraestrutura, de custo de aquisição, também são muito ponderados para o proprietário de uma frota de ônibus, ou até mesmo para a própria cidade de São Paulo, porque você tem que investir em avançado para depois ter o retorno. E isso impacta em passagem de ônibus, impacta em um monte de outras coisas. Então, por isso que o modelo de elétrico no ônibus ele faz sentido e ao mesmo tempo não faz, porque você tem que investir em avançado. Né? É complexo, é um cenário bem interessante de ônibus que a gente vai viver nos próximos anos. O fato é que o mercado de ônibus no ano passado foi muito bem, né, por conta das licitações. Das licitações, inclusive. Este ano 25 também deve performar bem, porque ainda tem licitações para acontecer, existem licitações abertas, mas já 26 em diante a nossa previsão é que já tem um arrefecimento. Porque daí acaba esses programas. Porque o programa de renovação de ônibus, diferente da de caminhões, ela acontece de forma meio que orgânica pelas licitações. As licitações é que fazem a renovação acontecer. Sim. E não temos uma visibilidade tão grande de licitações de 26 em diante. Então já tem um movimento de arrefecimento na produção. Na produção também, então vai ser de impactado. 26 em diante. 25 deve permanecer como foi 24, talvez. Por causa das licitações, por causa do programa Caminho da Escola. Mas, em termos de tecnologia, é o elétrico mesmo. Talvez não caiba toda essa quantidade de diversidade de combustíveis que o Brasil tem, que atenderia muito bem a frota de caminhões. Para ônibus não seria o diesel. Acho que faz sentido no rodoviário a gente falar do... No rodoviário, tá. O que se aplica para caminhões se aplica no rodoviário. Aí no urbano a gente... Mantém o elétrico. O elétrico, aí é um mix, né? Em momentos diferentes. É usar o que tem disponível no momento certo. E em termos de tendências, assim, não só de motor, de motorização, mas de tecnologia, tem alguma muita coisa que você vislumbra para o futuro? Mas tem muita coisa. Tem desde identificação de passageiro, né? Por causa de reconhecimento facial? Eu acho isso legal. Nossa. A gente já tem alguma coisa nesse sentido no Brasil? Porque tem esbarra em LGPD. Né? É verdade. Mas já está acontecendo. Isso já acontece na China. Isso é por segurança, é super interessante. Que legal. Você identifica o passageiro na entrada e na saída. Você sabe quem esteve ali, quem passou por ali. E isso atende tanto o rodoviário quanto o urbano, né? Você identifica todos os passageiros. A inteligência artificial aí no transporte de passageiros. Isso seria mas é uma tendência que você acha que é a curto prazo? Eu acho que a médio prazo vai acontecer. Já existe, já funciona. É só uma questão de aplicabilidade. E quem você acha que aplica primeiro? Mais urbano? Não, eu acho que no rodoviário é mais funcional. Sim, com certeza. Porque, né, você tomou, vamos pegar um exemplo aqui de São Paulo, avião, né, gente? Você tomou o transporte ali no rodoviário do Tietê, vai até uma outra pessoa que você reconheceu na entrada. É um passageiro, né? A gente tem um problema, eu não sei se isso tem a ver, né, com a consultoria, né, se te consultam por causa disso. A gente ainda tem um problema de ônibus, como fala, quando ele não é... Clandestino. Muito. Clandestino. Não, a gente não fala muito sobre isso no nosso trabalho, mas sim. Mas eu acho que em pleno século XXI, 2025, existir... E o número grande, né, na verdade. E o número grande, e acidentes, e... Porque não tem uma fiscalização eficiente. Não desmerecendo, o transporte de carga ele tem que ser seguro e tal, mas a gente está falando de vidas. Então, mas analogamente a gente tem mais de 50% de estradas não pavimentadas, né? Entendi. Acaba... E aí eu queria saber se também existe alguma coisa que a inteligência, né, essas questões da consultoria, a IA, ela pode ajudar a reduzir, né? Porque eu entendo, eu sou totalmente empática à situação econômica, as pessoas não fazem isso porque querem, todo mundo queria estar lá
sei lá, não vou falar nome, mas no super ônibus. Sim, confortável, seguro, com estrutura, tal. O melhor dos mundos. Mas por valor. Mas é questão de valor. Então eu queria saber também se tem alguma coisa. Tem tecnologias, não tem sido foco do nosso trabalho hoje, mas existem tecnologias de identificação de placas nas rodovias que poderiam ser implantadas. Essa é uma solução do governo, né? Isso que eu falo, até porque quem consultaria uma coisa dessa, né? Na verdade. Porque você tem que pegar se a gente tá devendo IPVA ou não, né? Porque sim, é verdade. A tecnologia já existe, é só uma questão de implementar. Identificou a placa, parou no próximo posto policial. Sim. É que também que tinha que implementar em lugares ermos, sim, né? Porque eles fazem rotas alternativas. É muito mais uma questão de amplificar o que já existe. De alguma forma, esse tipo de situação impacta a indústria? Eu não sei, eu tô fazendo uma pergunta de ignorante. Pensando aqui, eu acho que impacta positivamente, né? À medida que você tira o ônibus clandestino da rua, você tem que aumentar a quantidade de transporte regular. Mas quando você tem, mas acho que a pergunta dela é assim, hoje em dia você tem um número grande de ônibus clandestino, isso impacta também. Impacta não só o número de linhas que você tem que oferecer, a oferta de linhas e como impacta então, quer dizer, impacta o operador, que poderia ter uma linha X e ele não tem, porque ali tá ele não vai vender ali. E impacta a indústria, porque esses caras também compram os ônibus mais velhos, sim, né? Então... Tem questões de segurança, né? Tem vários aspectos complexos aí nessa equação. Agora sim, para 2025, em relação ao mercado como um todo, como que você tá? Qual é a sua visão? Você tá otimista? Você disse que é um cara otimista no bastidores. Você disse que é otimista. Você disse que era otimista. Então, assim, como que você tá visualizando esse mercado? Você acha que é um mercado que, apesar de todas essas dificuldades pontuais que a gente colocou aqui, é um mercado que tá realmente crescendo, evoluindo, trazendo coisas que tornam cada vez mais eficiente? Como que você tá analisando? Do ponto de vista tecnológico, sim. Acho que a gente só tá evoluindo. Isso tem acontecido agora. Do ponto de vista... Aí a gente tem que fragmentar em mercados. Né? Por favor. A gente tem o dia inteiro aqui. Do ponto de vista de volume de vendas e produção, eu já falei caminhões, eu acredito que ainda vai ter um arrefecimento leve. Ônibus positivo. Agrícola deve ser um ano de recuperação. E máquinas de construção positivo. Tá. Máquinas de construção. Máquinas rodoviárias de construção, né? Então, escavadeiras, motoniveladoras, esse tipo de... Vai ser um ano positivo. Eu só queria uma última questão, porque você falou do agro, né? E que eu queria saber hoje as entregas, porque o agro ele é importante, principalmente para a indústria de caminhões, né? Vou falar do Panorama, que é um trabalho que a gente está desenvolvendo. Isso é bem legal. Que é um trabalho inédito. É um trabalho que vai impactar... Na verdade, vai ser um trabalho que vai até... A gente almeja que ele influencie políticas públicas. Que legal. Então conta. A gente tá fazendo a coleta de dados agora, que é uma coleta ostensiva aí, Brasil todo. Coleta de dados primários de campo. Para conseguir fazer todo um mapeamento de frota circulante e idade média de máquinas agrícolas, tratores, colheitadeiras e pulverizadores. Que não existe hoje. Não existe esse dado. Máquinas agrícolas não são emplacadas, né? Então é difícil você ter um controle. A gente não vai coletar, a gente não vai ser uma coleta de dados censitária, ou seja, não vai coletar o Brasil todo, mas vai ser uma coleta amostral com um intervalo de confiança de 95%, ou seja, tem estatísticos trabalhando no time que fizeram todo o cálculo de amostra, todo o intervalo de confiança capaz de falar que depois da coleta aquilo é real. É real, né? E vai ser feito em todos os estados do Brasil, pra gente, com todos os tipos de tamanho de propriedade, em todas as 7 principais culturas. Então, cultura da soja, cultura do milho, cultura do feijão, do trigo, da cana. Então, todas as culturas. E a ideia é o quê? Ter a idade dessa frota? Idade, frota... O tipo de coisa que está precisando ser feito ali com urgência. Comportamento do agricultor. Então, quando ele pretende trocar a máquina, que máquina que ele tem. Com que frequência faz manutenção. Com que frequência ele faz manutenção, se é manutenção preventiva ou se não é, que tipo de peça que ele consome, se é genuína, se é paralela, se é original. Nossa, vai facilitar muito o trabalho de quem vende para esse povo, né? Pós-venda, acredito que isso veio... É uma necessidade latente do pós-venda e também da indústria como um todo. Sim. Né? E
Por que a gente acredita que vai ser algo que vai até influenciar políticas públicas? Porque uma vez que você tem acesso a esse tipo de informação, você consegue entender as necessidades até de crédito, né? As necessidades de financiamento. Porque tem, né, o crédito específico? Tem créditos específicos para máquinas, que a gente acredita que após isso a gente vai conseguir entender se ele é suficiente ou insuficiente. Sim, se ele tá atendendo bem ou não. E fora a questão ambiental também, que a gente cai de novo, né? Caímos na questão ambiental. Sim, que polui. A máquina agrícola hoje, ela tá, comparada aos outros mercados, caminhões e ônibus, ela tá defasada tecnologicamente. Sim. E não existe uma legislação futura prevista. Porque anda no campo, talvez, né? Não tá tão em evidência. Acho que a resposta mais precisa é essa, não está tão em evidência, né? Mas talvez Mas a frota é uma frota grande. Sim. Aqui a gente então ela polui. Com certeza. A emissão que ela causa tem um certo impacto, né, provavelmente. Mas talvez por não estarmos olhando para ela todo dia, a gente talvez não se lembre. Sim. Mas é uma frota muito grande. Isso é bacana. Muito obrigada. Bacana, mas temos uma pergunta. Porque assim, Gregor, a gente tá aqui, você fala tão calmo. Ou você faz yoga, o que acontece? Relaxamento, né? Tão calmo. O que você faz nas suas horas? Não, trabalhar com consultoria, né? Então, quando você não tá analisando o mercado, né? Assim, Quem é o Gregory? Bosch? Cui. Nas horas vagas eu fico com meu filho de 2 anos. Isso é a hora de relaxamento. A hora de relaxamento. A hora de relaxamento é esse. Eu não lembro de relaxar. Eu também não, viu? Que os meus já estão grandes. As minhas também, mas ela tem. Nossa, 2 anos relaxar. Ele é também calmo. Não, ele é virado no. Giraia. Entendi, ele te cansa. Me cansa, ele me cansa. Entendi, tá. Ele é a sua resposta pra essa calmaria. A gente tá precisando de um filho de 2 anos. Não, já tive 2, obrigada. Mas você tem alguma atividade que você faça, esporte, ou gosta de viajar, de ler? Gosto de viajar, gosto de ler. O esporte eu tô negligenciando ultimamente. Tá, entendi. Mas eu gosto de nadar. Tá bom já. Agora, quanto tempo tem a BIM? A BIM tem 1 ano e 2 meses, é super recente. E a gente tá num momento de expansão, juntando pessoas ao time, então acho que vocês vão ouvir falar bastante da Então 2025 também é um ano de crescimento para vocês. Sim, acho que a gente vai poder voltar aqui com muitas novidades. Olha! Ai, adoro. Que bom, também adoro. gosto. E você fique aqui, nos acompanhe toda quarta-feira, às 19h30, aqui no Voz do Transporte, porque sempre tem novidades. Sempre tem um papo gostoso, mas, né, com coisas que a gente não sabe e aprende. Você aprende junto com a gente. Muito obrigada aí. Obrigada, Gregory. Obrigada a vocês. E até a próxima. Tchau.